Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. É um prazer estar participando desse evento com vocês. De antemão, já queria agradecer a participação de todo mundo e você está destinando parte do seu tempo para vir aqui me ouvir falar sobre planejamentos trabalhistas em tempo de crise. Você deve estar se perguntando, mas Ciro, planejamento trabalhista, nunca ouvi falar nisso, sempre escutei falar em planejamento tributário, estratégico e tal. Gente, a gente vai ver um pouco sobre algumas situações, né, que inclusive devem ser feitas, independente se é tempo de crise ou não. Eu penso que uma das ferramentas que a empresa ou o empreendedor deve implementar na sua empresa é o planejamento trabalhista para que ele tenha melhores resultados, tá? Então, eu já vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos falar sobre planejamentos trabalhistas em tempos de crise. E a gente vai entender que é até melhor de forma preventiva para evitar que a sua empresa venha passar por crises, né? Então, que ela passe pela crise da maneira mais tranquila. É claro que essa palestra, essa aula, eu pensei já considerando o cenário que nós estamos vivendo de Covid-19, né? Eu não sei em que momento você está assistindo essa aula, mas estamos, no momento da gravação dessa aula, o Covid-19 ainda está aqui no Brasil. Então, algumas cidades continuam com as suas atividades paralisadas, as empresas estão fechadas. Então, vamos tratar um pouco sobre essa temática, tá? Primeiramente, me apresentar para vocês, me chamo Ciro Mariano, sou contador, né? Sou professor e contador. Você é professor? Sou professor de departamento pessoal, meu foco, né? Eu sou contador, mas eu trabalho já há 14 anos no departamento pessoal, e toda a minha área de atuação é o departamento pessoal, tanto que a minha especialização é em Direito do Trabalho, eu sou especialista em Direito do Trabalho, tem um título que alguns não reconhecem, mas eu sou um especialista e também consultor na área de E-Social. Se você não conhece E-Social, é algo que trouxe para as empresas muito trabalho, né? Para todo mundo do departamento pessoal também muito trabalho. Então, eu sou um especialista em E-Social, porque além de ter estudado muito, eu tenho um curso de especialização em E-Social e implantei E-Social em grandes empresas desde o ano de 2017, pelo menos aqui no estado do Ceará, e ainda continuo atuando na revisão de implantações não feitas ou implantações mal feitas. Então, eu continuo atuando como consultor em E-Social, inclusive tratar uma empresa de consultoria para isso. Sou instrutor do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, membro da Comissão de Normas Técnicas Trabalhistas e Previdenciárias do Conselho. O Conselho tem uma comissão onde nos reunimos todo mês para discutir as temáticas que envolvem a legislação trabalhista e previdenciária aplicada ao departamento pessoal. E sou professor também da BSSP desde 2019. Graças a Deus tive o convite aí pelo querido professor Edgar Madruga e faço parte desse time maravilhoso, tá? Então, gente, começando, você deve estar se perguntando, Ciro, o que é o planejamento trabalhista? Bom, o planejamento trabalhista é uma ferramenta utilizada para organizar, contratar e alinhar as políticas de uma empresa aos direitos trabalhistas previdenciários. Em resumo, é pegar a ideia que o empregador, o empreendedor tem de empresa, toda a filosofia que a empresa tem, alinhar isso a ações que devem ser tomadas desde a contratação, dentro da norma trabalhista e previdenciária, a fim de garantir um melhor resultado. Lembrando sempre, existe a obrigatoriedade, e nós temos que cumprir a obrigatoriedade de forma que o empregador tenha o menor custo, até para que ele tire disso o melhor resultado. Mas, claro, sempre dentro da normalidade, sempre atendendo à regra trabalhista, à regra previdenciária, tá? Entre outras situações que são pertinentes a isso. Lembrando, pegar as práticas, a ideia é juntar as práticas da empresa
com a legislação trabalhista e previdenciária, ou melhor, analisar se as práticas que a empresa já adota ou vai adotar estão dentro dos conformes previdenciários e trabalhistas e fazer um planejamento dentro disso para que ela possa atuar de maneira preventiva, tá? Então, isso é o que é um planejamento trabalhista. Qual a importância dele? Bom, a principal importância dele vem muito do que ele é trazer possibilidades de prevenção de riscos de problemas. Ciro, mas toda empresa já segue as normas. Gente, se toda empresa já seguisse cada norma trabalhista, nós ainda não teríamos situações como empregadores que contratam contratam um trabalhador, o que eles chamam de período de experiência, sem de fato efetuar o registro em carteira, fazer o contrato escrito, sem de fato cumprir a devida norma, tá? Então, infelizmente, essas práticas ainda acontecem. Então, a principal importância do planejamento trabalhista é atuar de forma preventiva para auxiliar os empresários na relação de emprego, alinhado às políticas da empresa, tá? Garantindo aí a máxima segurança jurídica, tá? É muito bom nós tenhamos atenção quanto a isso, porque a legislação brasileira, ela é muito interpretativa e você tem que atender a alguns senhores, Ministério da Economia lá, pessoal da Secretaria do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e ainda tem a Justiça do Trabalho. Então, acaba que nessa relação você pode ter interpretações diferentes por cada ente desse. Tá? Então, a ideia é fazer com que a empresa haja, a principal importância é tudo que a empresa estiver fazendo vai estar dentro da normalidade para evitar que ela venha a sofrer penalidades ou processos na Justiça do Trabalho. Ok? Benefícios do planejamento trabalhista. O primeiro deles é controle das atividades. Bom, uma empresa que tem um planejamento trabalhista muito bem alinhado, ela vai conseguir ter controle de toda atividade que for feita dentro da empresa dela, tá? Otimizar custos. Acredito que, como todo empresário, o principal foco de uma empresa é o seu resultado. Ciro, mas a empresa é pública, a empresa é uma organização sem fins lucrativos, ainda assim, a otimização dos custos é muito importante para o resultado de uma empresa saudável, tá? Otimizar tempo de execução, reduzir riscos, entre outros. Ou seja, a ideia é garantir uma maior efetividade nas relações de trabalho. Possíveis problemas por não planejar. Bom, primeiro deles seria pagamentos indevidos. Uma empresa que não faz um planejamento adequado das suas relações de trabalho ou da maneira que ela vai trabalhar, pode acarretar em várias situações, como pagamento de benefício indevido, como pagamento de remuneração a maior ou ao menor. Tá? Eu já vi situações onde o trabalhador foi desligado da empresa e essa empresa não tinha um processo de desligamento bem alinhado e, por muito tempo, o valor de alimentação dele continuou sendo acreditado, né? Isso aí gera um prejuízo para a empresa. Reclamações trabalhistas, ou seja, a empresa que toma ações não planejadas, ela está passível de estar fazendo situações erradas, tá? Ciro, mas a minha empresa, ela faz tudo corretinho, direitinho, ok. Eu sempre parto do princípio que planejar é mais fácil, ou melhor, planejar torna o resultado melhor. Quer um exemplo? Imagine que você vai fazer um churrasco na sua casa. Alguém tem que planejar esse churrasco. Por quê? Porque eu preciso saber quem vou convidar, quantas pessoas eu
estimo que estarão na minha casa no dia do churrasco, o que eu preciso ter na minha casa para o churrasco, se eu tenho carvão, se eu tenho churrasqueira, se já tem a pessoa que vai ficar fazendo churrasco. Então, se isso está bem planejado, dificilmente vai ser uma furada. Então, Ciro, mas eu posso muito mais, posso também fazer tudo em cima da hora e tal? Pode. Porém, o risco de dar errado é grande, tá? E como estamos falando de uma situação de planejar para tomar ações corretas, tá? Então, é necessário, sim, ter um controle adequado disso para evitar que você tenha pagamentos indevidos, reclamações trabalhistas, pagamentos de indenizações, que aí você tem várias situações que podem gerar indenização para a sua empresa pagar, multas por falta de pagamento de contribuições sociais, sindicais e tributos, e aí cada situação dessa depende do que está sendo tratado, até porque multas, nós temos diversas multas. Sabe uma multa muito comum que eu vejo, que na verdade não é nem uma multa, é uma indenização, muito comum que eu vejo as empresas pagarem, é a multa do trinstígio que antecede a data base. Mas, Ciro, o que é isso? Eu nunca vi na vida. A empresa desligar o trabalhador no período de 30 dias que antecede a data da celebração do acordo ou convenção coletiva. Então, muitas empresas não planejam o período de desligamento, né, porque às vezes acontece que ela pode fazer aí um ajuste de demissão por aviso indenizado ou aviso trabalhado, de modo que esse trabalhador não venha a receber essa indenização, tá? Então, assim, tem situações que são ajustáveis. O que mais? Descontinuidade da atividade profissional é uma das possibilidades que pode acarretar o não planejamento. Mas, Ciro, como assim? Justamente pela empresa ser penalizada por multas que ela possa vir a não conseguir pagar. Porque tem penalidades muito severas na legislação. Tá? Penalidades sobre contribuições não recolhidas, omissão de base de cálculo ou outras situações pertinentes. Tá? Beleza, Ciro. O que é necessário para fazer um planejamento trabalhista? Pessoal, para fazer um planejamento trabalhista ou para fazer um planejamento de qualquer coisa, é necessário ter conhecimentos, tá? Primeiro deles é entender as metas da empresa. Como assim, Ciro? Bom, quando eu falo de fazer um planejamento, eu estou querendo construir um plano que vai me levar a um objetivo. No caso do planejamento trabalhista, o objetivo é alcançar a conformidade dentro das normas trabalhistas diante das metas da empresa. Então, eu preciso observar quais são as principais metas que a empresa tem para poder entender o que é que ela quer, onde é que ela quer chegar e até ofertar para ela a melhor forma dela ter um custo menor com essa folha de pagamento, tá? Dentro da norma, claro. Conhecer a legislação trabalhista e previdenciária. Bom, se a ideia é ter um planejamento trabalhista, é até óbvio que você precisa ter conhecimentos dentro da legislação trabalhista e previdenciária. Você não precisa dominar o contexto de todas as atividades, porém, entender sobre as principais questões daquela atividade para que estão alinhadas com a empresa, é necessário ter esse conhecimento, tá? Conhecer normas coletivas da atividade da empresa, ou seja, é necessário, além do conhecimento trabalhista previdenciário, ter um aprofundamento da convenção coletiva ou do acordo coletivo dessa empresa, pois lá constam regras que não estão na legislação. Constituição Federal, no artigo 7º, tem a legislação básica, na CLT tem muito mais legislação, entre outras legislações que não estão dentro da CLT, mas que estão direcionadas para o direito do trabalho. Então, além disso, é necessário observar o que a categoria daquela empresa traz como norma específica, né? A convenção coletiva traz cláusulas específicas, como, por exemplo, nós temos uma
uma federação aqui do estado do Ceará, que a convenção coletiva dela, né, e aí se aplica ao escritório de contabilidade, garante aos trabalhadores, não sei se ainda está com essa mesma cláusula, mas garantir aos trabalhadores a complementação entre o salário de benefício da Previdência Social, né, o benefício pago por eles, e o salário que o trabalhador recebia na empresa, né? Ciro, não entendi. Vamos lá. O trabalhador recebia 2.000, o benefício dele foi 1.045, que é o salário mínimo. Então, a empresa tinha que complementar por 60 dias aí a diferença desse benefício recebido para que esse trabalhador recebesse os mesmos R$ 2.000, tá? Então, assim, cada convenção coletiva traz as suas particularidades para aquela atividade. Avaliar o tipo de tributação. Muitas vezes, quando eu falo isso em sala de aula, os alunos me questionam, professor, por que eu tenho que entender a tributação da empresa? Isso é lá para o setor contábil, tributário, fiscal? Não, gente, o departamento pessoal ou a pessoa responsável por fazer o planejamento trabalhista, ela precisa entender qual o tipo de tributação da empresa. Porque caso ela seja lucro presumido ou lucro real, a parte previdenciária vai ser igual, mas de repente, se ela for do Simples Nacional, anexo 1 a 3 ou 5 tem uma forma de fazer, anexo 4 é outra forma, anexo 4 concomitante é outra forma de fazer. Então, é necessário entender qual é o tipo de tributação dessa empresa para que você possa fazer análises, né, de verificação de quanto seria as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento. Tá? Inclusive, existe a possibilidade de você fazer estudos se vale a pena optar pela exoneração da folha de pagamento. Então, assim, tem que observar exatamente o que, de fato, essa empresa, qual a tributação que está sendo aplicada para ela. Lembrando que essa tributação tem que ser analisada a cada exercício. Então, esse planejamento, provavelmente vai ser uma foto daquele momento e provavelmente ele vai ter que ser refeito, analisando já as situações futuras. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele é da área de tecnologia da informação e ele nos solicitou um estudo para migrar a empresa dele, ou melhor, para que no próximo ano ele faça a opção pela CPRB, né, pela desoneração da folha de pagamento. Ciro, vale a pena para todo mundo? Não. Primeiro que tem que ver as atividades que são permitidas. Para ele, é possível optar? Sim. Mas o estudo que nós fizemos mostrou para ele que para ele não vale a pena. Mas, Ciro, por que não vale a pena para ele? Porque ao invés de pagar, ele vai deixar de pagar os 20% sobre a folha de pagamento, que é a regra lá da CPRB, tá? Porém, ele vai passar a pagar 4,5% sobre a folha. Então, se você fizer aí um cálculo rápido e dividir 4,5% por 20%, você vai perceber que a folha de pagamento dele precisa corresponder a pelo menos 22,5% para que você tenha o mesmo recolhimento, né, para que ele atinja um ponto de equilíbrio nesse recolhimento. Então, no caso dele, não valeu a pena, porque o faturamento dele é 4 milhões, aliás, é 1 milhão, e a folha média dele é 150 mil. Então, 20% de 150 mil dá 30 mil reais, recolhido todo mês. E 4,5% de 1 milhão vai dar 45. Então, ele vai estar, se ele optar pela exoneração, ele vai estar pagando 15 mil reais a mais. Então, nós não recomendamos que ele fizesse essa opção pela folha de pagamento, tá? E aí cada caso tem que ser observado. Eu costumo dizer que empresas são como pessoas e cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua identidade, cada um precisa ser analisado com calma e tranquilidade para garantir essa situação, tá? Entender a aplicação dos encargos sociais trabalhistas de acordo com cada atividade econômica, que é um dos pontos principais nessa avaliação que deve ser feito.
Aí você deve estar se perguntando assim, Ciro, mas é isso, a gente está falando de planejamento trabalhista em tempos de crise. Claro, nós estamos construindo a evolução do conhecimento para planejamento trabalhista, porque em tempos de crise eu vou tratar de situações emergenciais. Aqui nós estamos tratando da possibilidade de construir um planejamento trabalhista para que a minha empresa ou a empresa de vocês possa garantir o melhor resultado, tá? Então, principais direitos dos trabalhadores. É necessário que a empresa tenha esse conhecimento. E aí, dentre eles, tem o que eu acho que a empresa... Aqui eu trouxe os principais, porque são pontos que eu percebo que as empresas costumam pecar e errar bastante, né? Anotações da carteira de trabalho, da CTPS. Se você observar, eu coloquei aí, entre parênteses, é social, porque hoje, todos os trabalhadores têm no seu CPF a sua carteira de trabalho. Basta que ele, caso queira consultar os seus dados, ele acesse lá o site Emprega Brasil ou pelo aplicativo CTPS Digital, ele tem acesso a todas as movimentações que acontecem na sua carteira de trabalho, né? Ciro, mas e as empresas que ainda não estão no E-Social? As empresas que ainda não estão no E-Social, que não estão obrigadas, que são apenas os entes públicos e os organismos internacionais, devem alimentar, aliás, essas empresas que não estão obrigadas, elas permanecem com a CTPS física, mas empresas privadas, a pessoa física, empresa do Simples, equiparados à empresa, todos os empregadores, com exceção de quem é órgão público ou organismo internacional, está obrigada ao uso do E-Social. Então, essa turma já está alimentando a CTPS digital. Tá? A jornada de trabalho é algo que eu percebo que as empresas pecam muito, né? Hoje mesmo eu recebi a ligação de um cliente que ela não cumpre a jornada correta, a jornada lá está passando de 44 horas e a Constituição Federal não permite isso, né? Então a jornada máxima é de 44 horas semanais. Salário e remuneração é outra coisa que a turma deixa de respeitar, às vezes, o que está na convenção coletiva, quer pagar menos do que o que de fato é devido, não registra tudo que tem que registrar na carteira e na folha de pagamento. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Férias de trabalhadores, a CLT ela tem um capítulo inteiro para tratar de férias, que vai do artigo 129 ao artigo 153, salvo engano, que fala somente sobre férias. Então, acaba que são regras que as empresas não têm muita atenção, mas que deve-se tomar um cuidado muito grande. 13º salário, tem lei própria para 13º salário. Fundo de garantia também tem lei e regulamento. E aí, muitas empresas deixam de recolher o fundo de garantia. E vale lembrar também que não recolhimento de fundo de garantia é motivo, inclusive, de penalidade administrativa pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. Aviso prévio que a gente percebe que muitas empresas acabam não tendo atenção para as regras do aviso prévio, o que deve ser feito, como deve ser cumprido, cada detalhe específico, tá? Então, aqui são os principais direitos do trabalho: anotação em CTPS, jornada de trabalho no máximo 8 horas por dia, no máximo 2 horas extras por dia, né? A jornada máxima semanal de trabalho, 44 horas, salário não pode ser inferior ao salário mínimo, né? Independente da situação, tanto que o salário mínimo nacional ele é estabelecido para que nenhum salário seja inferior a ele, então, acaba sendo um pouco inferior, o salário nacional acaba sendo um pouco inferior ao salário regional de alguns estados. Férias, tem muito critério a ser atendido de férias, é necessário avisar o trabalhador com pelo menos 30 dias, lembrando que no tempo da pandemia o aviso é diferente, mas na regra geral é 30 dias. O 13º tem que ser pago em 2 parcelas, né? Pode ser pago integral, desde que integralmente até 30 de novembro, respeitando o prazo da primeira parcela. FGTS, 8% para os trabalhadores, 2% para jovem aprendiz.
e o aviso prévio de no mínimo 30 dias. É muito pertinente que tenha atenção a tudo isso, até porque você pode, inclusive, se deparar com convenções coletivas que têm cláusulas que são consideradas ilícitas, como, por exemplo, durante esse tempo de pandemia, eu peguei algumas convenções que retiravam o direito ao aviso prévio, e o artigo 611b da CLT impede isso, tá? Então, aqui apenas para pontuar um pouco para vocês, tipos de contrato de trabalho, nós temos vários tipos de contrato de trabalho. O principal dele, o mais conhecido, que é o que qualquer situação, ainda que não tenha um contrato escrito, ele já existe, que é o contrato por prazo indeterminado. A relação de trabalho ela é estabelecida ainda que não tenha um documento escrito, ou seja, o empregado começou a trabalhar, é subordinado, recebe salário, atende todos os critérios previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, nós temos a relação de trabalho estabelecida. Então, esse contrato ele está firmado ainda que não seja assinado, tá? Dentre os contratos por prazo indeterminado, um deles que é muito interessante é o contrato em tempo parcial, que ele pode ser determinado ou indeterminado, mas eu percebo que muitos empregadores querem adotar um contrato com menos horas, e o jornal de tempo parcial ele serve para isso, e acabam tomando decisões erradas, né? Acabam optando pelo intermitente ou um outro contrato que eu acredito que não seja tão vantajoso, tá? Então, o contrato por tempo parcial, ele tem um limite de 30 horas semanais. Caso o empregador queira conceder, queira que esse trabalhador faça hora extra, é necessário que a jornada normal dele seja de até 26 horas, aí ele pode fazer até 6 horas por semana. O que mais? Contrato de trabalho intermitente, instituído aí pela lei da reforma trabalhista, é um contrato onde o trabalhador não tem dia certo para trabalhar e nem período certo de trabalho. Sempre que o empregador precisar da sua mão de obra, ele vai convocá-lo para prestar serviço. Eu vi, quando essa legislação saiu, eu vi muita gente confundir o tempo parcial com o intermitente. O trabalhador intermitente é aquele que presta serviço de forma não habitual, né, desde que seja convocado. O trabalhador de tempo parcial, o trabalho dele é uma jornada reduzida e ele tem trabalho habitual, tá? E é bem interessante porque o contrato intermitente ele tem uma série de necessidades, né? Como, por exemplo, convocação, firmar contrato escrito, o valor ser instituído por hora. O principal que eu percebo que a turma erra a mão é convocação. Então, eles precisam ser convocados para cada prestação de serviço. Erro muito comum, contrata o cara para trabalhar o mês todo, recebendo por mês, e ele vai trabalhar o mês todo, mas apenas os finais de semana. Gente, para mim isso é um contrato por tempo parcial. Então, você está com ele o ano todo mês, né? Acaba sendo figurado, aí, desconfigurado, na verdade, o contrato de trabalho intermitente. Contrato por prazo determinado, o contrato, como o próprio nome já disse, tem um prazo previsto para término. As características específicas, é necessário que seja uma atividade transitória ou uma necessidade transitória da empresa. Contrato de experiência é uma das modalidades do contrato por prazo determinado. A diferença entre os dois, no máximo 90 dias para o contrato de experiência e no máximo 2 anos para o contrato por prazo determinado. Ambos admitem somente uma prorrogação dentro desse período, desde que não ultrapasse o limite máximo. E aí nós temos contrato por prazo determinado, previsto nas negociações coletivas, tem lei própria para isso, não é muito comum ser utilizado, mas a lei está vigente. Contrato de trabalho temporário, está previsto lá na lei 6.019, que é utilizado em períodos sazonais. Então, esses são algumas das possibilidades que o empregador
pode adotar, pode aplicar nas contratações que ele for fazer. Claro, ele tem que observar o que é que melhor se aplica para mim. Como mencionei, talvez o que eu preciso é um contrato de tempo parcial e não um contrato de trabalho intermitente. Qual a grande diferença entre os dois? O tempo parcial eu pago por hora e então o contrato de tempo parcial acaba tendo a jornada reduzida, mas não te exige pagar o 13º e as férias e nem exige convocação para cada prestação de serviço, tá? No intermitente, é necessário que a cada pagamento ocorra pagamento de férias e 13º, bem como o trabalhador precisa ser convocado e ele pode dizer que não vai. Ele pode ter firmado uma outra convocação, outro contrato, outra coisa para aquele dia que você precisa dele. É diferente do tempo parcial. Então, verifica direitinho para ver o que é melhor a aplicar para os empregadores, tá? O que mais? Tributos trabalhistas, né? Os principais tributos trabalhistas. Adicionais de remuneração, eu tenho insalubridade, periculosidade, adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de gratificação. Então, são diversos. É necessário entender o que se aplica a cada situação na empresa. O cargo, e aí eu preciso avaliar se os programas de saúde e segurança do trabalho obrigam o pagamento de insalubridade, de periculosidade, de aposentadoria especial. Tudo isso acaba sendo necessário atenção na hora que eu for montar o meu planejamento trabalhista. A ausência de remuneração, né? Aliás, a ausência remunerada. O que é a ausência remunerada? São as faltas justificadas, atestado médico, os atestados médicos, o que mais que eu posso considerar? As próprias faltas previstas no artigo 47 da CLT, casamento, falecimento de alguém. Então, são várias situações possíveis. Lá, salvo engano, no artigo 473 tem 12, são 13 possibilidades. Detalhe, aí nesse caso, cabe você elaborar um cálculo do índice de absenteísmo, né, para verificar como é que está esse nível de ausências, e aí, dentro desse planejamento trabalhista, otimizar o máximo possível esse índice de absenteísmo. 13º salário, que aí você precisa também programar, e você pode fazer já a provisão mensal do 13º salário, para que no final do ano essa empresa já tenha dinheiro em caixa, e aí a contabilidade vai ter uma conta onde faz a provisão do 10º e o empresário coloca dinheiro numa conta de fato para essa finalidade. Férias, licenças, né? Licenças acaba também entrando ali dentro do índice das ausências, né? Do índice, agora me falha a memória. Enfim, de absenteísmo, repouso remunerado e feriado, salário, vale transporte. Então, são situações que você precisa considerar na hora de fazer o seu planejamento trabalhista. Aqui eu coloquei vale transporte, mas além disso, de repente a empresa dentro do seu regimento interno, ou seu termo de ajustamento de conduta, ela tenha garantias de benefícios adicionais, então tudo isso tem que entrar no planejamento a fim de verificar a otimização desse custo, tá? Lembrando que convenções coletivas podem trazer outras garantias. Encargos sociais, FGTS, 8% sobre o salário, 2% para quem é jovem aprendiz, né? E aí, para aquelas pessoas que, durante o período da vigência da medida provisória 905, firmaram um contrato do CTVA, contrato de trabalho verde amarelo, o recolhimento é 2%. Ciro, por que você não falou do contrato de trabalho verde amarelo? Porque no momento que eu estou gravando essa aula, as empresas não estão podendo mais firmar essa modalidade contratual, considerando que a medida provisória 905 perdeu a sua validade, não foi convertida em lei,
e até agora não temos nenhuma legislação para tratar, para permitir novas contratações em CTVA. PIS/PASEP, né? E aí para quem não paga sobre o faturamento, tem um pagamento de 1% sobre a folha de pagamento. CPP, contribuição previdenciária patronal, 20%, pode chegar a 22.000%. CPRB, que vai variar de 1 a 4,5%, dependendo do produto produzido ou da atividade do serviço que a empresa presta. RAT, né, que é o recolhimento para riscos ambientais de trabalho, que vai variar entre 1 a 3 e pode dobrar ou diminuir de acordo com o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Salário educação, Sistema S, que são os recolhimentos para os terceiros ou outras entidades e fundos. Possibilidades durante a pandemia. Bom, até aqui eu falei de situações que se deve considerar sempre que for constituir um planejamento trabalhista para garantir que a empresa esteja pronta para situações de crise, né? Porém, a gente sabe que a pandemia foi algo que nos pegou de surpresa e trouxe, meio que nos deixou numa situação complicada de não conseguir, de não ter resposta pronta para muitas das situações, tá? Em virtude disso, por mais que a gente conseguiu, logo no começo, fazer algumas adaptações, alguns ajustes, a fim de garantir a manutenção da empresa e a manutenção da relação de emprego, né? Porque a ideia é não demitir, mas, embora a demissão seja uma das possibilidades, mas a gente coloca aqui o que a gente trouxe no sentido de proteção da relação de emprego. Qual medida que a empresa pode tomar durante o período de pandemia, né? Ou vamos considerar durante o estado de calamidade, né, aqui no país, que está previsto até 31 de dezembro de 2020, né? Nós temos o Decreto Legislativo número 6, que colocou prazo fim, né, em 31 de dezembro de 2020, no final do estado de calamidade, que é o tempo que nós temos para utilizar as medidas previstas em algumas medidas provisórias. Como, por exemplo, medida provisória 927, no seu artigo 2º, durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre demais instrumentos normativos, legais, negociais, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. Bom, aqui eu preciso que você tenha a maior atenção do mundo para o que eu estou falando, que é a possibilidade de, dentro da legislação trabalhista, empregador e empregado podem pactuar acordos, né? Acordos, inclusive, que não estão na norma, né? Ou que estão na CLT, e o empregador e o empregado podem negociar até a supressão de alguns direitos, desde que tudo que está previsto na Constituição Federal seja mantido. Cida, eu tenho que olhar para onde? Artigo 7º da Constituição Federal, temos vários incisos com garantias mínimas na relação de emprego. Então, é muito importante, primeiro, que qualquer acordo que esteja contra o que está na legislação respeite a Constituição Federal e que ele seja um acordo firmado por escrito. Eu ainda sugiro mais que nesse acordo por escrito você coloque garantias mínimas ao trabalhador garantia de uma estabilidade provisória durante esse acordo que está sendo firmado, tá? Então, a medida provisória 927, ela trouxe algumas possibilidades, tivemos também a medida provisória 936, que também traz outras possibilidades, né? Trouxe aí a possibilidade de redução ou suspensão, a criação do benefício emergencial mensal, mas eu vou, de forma sucinta, pontuar cada um deles, tá? Primeira coisa que nós temos durante esse período de pandemia é a possibilidade do teletrabalho
Ciro, o que seria a possibilidade de teletrabalho? Seria migrar do trabalho presencial para o regime de teletrabalho. O teletrabalho ocorre na residência do trabalhador, né, executado lá. Nesse período, o empregador pode comunicar com um período de 48 horas e formalizar, que é um aditivo ao contrato de trabalho, né, porque ele está mudando do regime de trabalho presencial para o teletrabalho, pode comunicá-lo em 48 horas e fazer a formalização do termo, né, do aditivo, num prazo de 30 dias. E lembrando que é necessário também que o empregador forneça condições para que esse trabalhador esteja em regime de teletrabalho. Tá? Antecipação de férias individuais. Então, existe a possibilidade de antecipar férias individuais, ainda que o período aquisitivo não esteja completo. É interessante que durante a pandemia, durante o estado de calamidade, a empresa pode conceder férias com o pagamento, existe uma flexibilização da norma trabalhista quanto ao pagamento das férias. Como assim, Ciro? O pagamento, via de regra, deve ocorrer em 2 dias que antecedem ao início do gozo. Mas durante o estado de calamidade pública, a empresa pode pagar a remuneração de férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo. Outra situação ela também pode pagar um terço constitucional, um terço de férias assim conhecido, somente em 20 de dezembro. Então, a norma, a medida provisória 927, ela trouxe um prazo maior para o pagamento das férias, como também possibilitou que as empresas concedessem férias mesmo antes do período aquisitivo estar completo. Mas atenção, existe um risco, né? Qual o risco, Ciro? Ela trouxe a possibilidade de que a empresa antecipe outros períodos aquisitivos, como, por exemplo, ele já não tinha um período completo, a empresa foi lá, antecipou 30 dias de férias, depois ela antecipou mais 30 dias de férias. Então, existe essa possibilidade? Sim, mas existe um risco, porque quando ele retornar, ele vai trabalhar durante muito mais tempo sem ter férias. E férias é entendido que é para repouso do trabalhador e que é necessário. Mas é uma das possibilidades que tem que ser feito com atenção. Lembre que teletrabalho é uma possibilidade, antecipação de férias é outra possibilidade. Concessão de férias coletivas, que aí você pode combinar isso com a regra da antecipação de férias, a empresa pode conceder férias para um setor ou para toda a empresa. O que mudou? O que muda nesse período de pandemia? Essa concessão de férias, ela pode ser comunicada ao trabalhador no período de 48 horas. Vale lembrar também que essa regra também se aplica a férias individuais. E essa comunicação pode ser feita por qualquer meio eletrônico, e-mail, mensagens eletrônicas, desde que seja um meio de comunicação efetivo entre as partes. Tá? Então, prazo 48 horas. E para férias coletivas, em regra geral, em tempos comuns, existe a obrigatoriedade de comunicação ao Ministério da Economia e ao sindicato da categoria. Durante esse período de pandemia, essa comunicação está desobrigada para a questão de férias coletivas. Licença remunerada, o trabalhador vai ficar em casa recebendo sem trabalhar, e aí é uma licença, talvez não seja algo tão interessante. Aproveitamento e antecipação de feriados, né? Existe a possibilidade de antecipar os feriados, pontuando que para que a empresa possa antecipar feriados religiosos, aqui deveria ter colocado que são feriados civis, feriados religiosos, depende da concordância do trabalhador, tá? E como é que fica isso, Silvio? Imagina o seguinte, o trabalhador vai ficar em casa, recebe normal pelo aquele dia, e no dia que está previsto para ocorrer o feriado, caso já tenha retomado a atividade, ele vai trabalhar como um dia normal de trabalho. Okay? Banco de horas, que é uma situação muito comum, que, bem que se você parar para pensar, o aproveitamento de férias, o aproveitamento e antecipação de feriados, ele acaba sendo uma forma de banco de horas, né? O banco de horas já está previsto na CLT,
era previsto apenas o coletivo, agora, desde a reforma trabalhista, nós temos o banco de horas coletivos e o individual. O que muda de um para o outro é que o coletivo, a compensação das horas é em 1 ano e o individual em 6 meses. E o que é a regra, essa regra do banco de horas, durante o estado de calamidade, permite que as horas que o trabalhador vai passar em casa, sem trabalhar, mas recebendo salário normalmente, serão contabilizadas para, após cessar o estado de calamidade, o trabalhador vai trabalhar mais, né, pelo menos 2 horas a mais por dia, durante o período necessário para liquidar essas horas, né, a compensação pode ocorrer em até 180 dias, até 18 meses após cessar o estado de calamidade. Então, o período de compensação vai ocorrer após o estado de calamidade, né, e uma flexibilização. Mas que também pode não ser a melhor forma, já que o empregador pode até mesmo não dar continuidade na sua atividade. Não é o caso que a gente espera. Suspensão do contrato de trabalho. Então, existe a possibilidade de suspender o contrato de trabalho e de reduzir as horas, tá? A suspensão de contrato de trabalho, como funciona? Em regra, o trabalhador não vai trabalhar, tá? Ele não vai trabalhar durante a suspensão, ele não pode, caso você trabalhe, pode ser entendido, pode ser desconfigurada a suspensão. Durante a suspensão, ele vai receber o benefício mensal emergencial, né, na integralidade ou na proporção de 70%, caso a empresa tenha faturado acima de 4 milhões e 800, que aí em 2019, que aí é o caso que essa empresa paga para o trabalhador 30% da sua remuneração. Todos os seus benefícios devem ser mantidos. Na redução de jornada de trabalho e de salário, é uma situação onde o trabalhador permanece trabalhando, recebendo de forma proporcional aquelas horas. É necessário entender que essa redução ela não pode interferir no salário hora do trabalhador, tá? Então, o cálculo deve ser feito, reduz a jornada e faz o cálculo com base na hora normal do trabalhador. Via de regra, como é que se faz esse cálculo? Pega o salário dele, divide por 220, que é a jornada mensal mais comum, sendo que eu tenho que observar cada jornada das atividades e cada situação específica, definir o salário hora para fazer o cálculo proporcional, aí que pode ser para contratos individuais de 25, 50 ou 70, e temos sempre que observar que a convenção coletiva pode trazer percentuais distintos. Siri, como fica o benefício de quem tem jornada reduzida? Quem tem jornada reduzida recebe o benefício proporcional ao percentual reduzido, né? O cálculo do benefício ele é feito com base no valor do seguro-desemprego a qual esse trabalhador teria direito se fosse demitido. Tá? O limite teto hoje deve estar em 1.800 e um pouquinho. Então, se ele reduziu 25% e ele atende os critérios para receber o teto do seguro-desemprego, o valor do benefício dele vai ser de 25% desse valor de 1.800. Tá? O que mais? E aqui já está um pouco mais à frente, que é a possibilidade de deduzir o valor correspondente aos 15 primeiros dias de afastamento por Covid-19 das contribuições previdenciárias. Se atentem que eu especificamente disse reduzir os dias de afastamento por Covid-19. A pessoa está doente, teve um atestado médico que definiu que esse trabalhador estava com Covid-19, né? Ele fez o exame lá, o teste, e aí foi comprovado que esse trabalhador tem Covid-19. Durante os seus 15 primeiros dias de afastamento, a empresa permanece pagando o seu salário normal, porém esse valor limitado ao teto do salário de contribuição, que é 6.101 quebrado, pode ser compensado nas suas contribuições previdenciárias, ou seja, da mesma forma que é pago o salário família, salário maternidade, essa compensação vai ocorrer na apuração da GPS ou do DAF previdenciário, dependendo se essa empresa está no E-Social ou não, tá? Diferimento do recolhimento, aqui
mais uma questão envolve o planejamento trabalhista durante esse período, que pode ser uma garantia de caixa, né? De caixa para os empregadores. O que essa norma trouxe? Ela trouxe a possibilidade de não pagamento do FGTS de março, de abril e de junho, podendo parcelar o valor integral de março, de abril e maio, desculpa, podendo parcelar o valor integral dessa dívida, realmente é um acúmulo de dívida, que pode ser pago em até 6 vezes, sem juros, iniciando o primeiro pagamento em 7 de julho. Tá? Então, de repente, o empregador pode optar por isso, ele não é obrigado, mas caso ele queira, o governo concedeu um prazo maior para recolhimento do fundo de garantia, além de garantir uma possibilidade de parcelamento desse valor sem juros e multa a partir de 7 de julho. Ciro, eu tenho dinheiro em caixa, o que é que eu faço? Se você tem dinheiro em caixa e se manter pagando não afeta a condição da sua empresa, eu recomendo que pague, até porque senão é acúmulo de dívida. Tá? Agora, claro, tem alguns colegas que estão priorizando pagar salário, que é o que eu acho pertinente, até porque tem muitas empresas que estão sem caixa e não têm uma boa reserva, não tem reserva de contingência. Então, sim, eu sugiro que aproveite, até porque, assim, se você parar para pensar que é um dinheiro que você tem para trabalhar e que não vai te custar juros, eu recomendo que faça. Adiamento das contribuições previdenciárias. O governo trouxe a possibilidade de adiar o recolhimento da contribuição previdenciária patronal, tá? Referente a abril, aliás, a março e abril, né? Na verdade, abril e maio, abril tendo seu vencimento em 20 de agosto e maio tendo seu vencimento em 20 de outubro, tá? Ciro, sou obrigado? Mais uma vez, também não. Porém, é um caixa que você pode ter. Então, se acha pertinente, recomendo que faça. Mas vale lembrar que você está colocando uma dívida para frente. Aqui você não está deixando, você não está tendo uma isenção das contribuições. É apenas a possibilidade de adiar o pagamento, tá? Redução da alíquota de terceiros. Aqui já não é uma opção, aqui já é uma permissão. Aqui, na verdade, o governo diminuiu as alíquotas que envolvem terceiros, e aí entra alguns dos terceiros. E aí é necessário fazer análise de acordo com o FPAS da empresa para verificar como ficou essa redução. E aí vale lembrar que essa redução vai ser para 3 competências, abril, maio e junho. Então, independente de optar, independente de qualquer situação, você apenas precisa seguir os critérios estabelecidos na regulamentação, na DEC 14, que orienta, a Receita Federal orientou como fazer pela DEC 14, a DCTF-Web já entende essa redução de acordo com o Código de Terceiros, então, essa redução é garantida para os empregadores. Vou pegar um exemplo, o Código 515, em regra, tem recolhimento 5.8, tá? Durante esse período, março, abril e maio, o recolhimento vai ser de 4,55%. Então, existe essa possibilidade, na verdade, existe essa redução garantida durante esse período que eu falei para vocês, tá? Então, assim, essas são possibilidades e garantias que os empregadores têm, tá? Os empregadores têm durante o estado de calamidade, estado de pandemia. Vale lembrar que aqui é uma ideia de construir um planejamento diante desse cenário de crise, porque se você parar para pensar, muitas pessoas têm se perguntado o que fazer, ou durante esse período foram tomando ações descabidas, sem controlar, sem pensar. Se percebeu, eu coloquei várias situações, várias possibilidades, que inclusive podem ser combinadas. A empresa não precisa usar todas, a empresa não precisa usar
escolher uma e usar para todos os trabalhadores, então ela pode, durante um mês, conceder férias, ela pode, para outros trabalhadores, suspender contrato, para outros, reduzir contrato. Então, é necessário ela avaliar como está a atividade dela e como vai se seguir a atividade dela para aplicar a melhor forma. Algumas empresas não têm condição de implementar teletrabalho, tá? Outras já têm a possibilidade de implementar teletrabalho. Outras não têm tanta atividade durante esse período que precisem que os trabalhadores estejam trabalhando, elas podem suspender o contrato ou, de repente, reduzir a jornada, reduzir o atendimento. Então, cada situação deve ser avaliada de acordo com o que a sua empresa tem a fazer, pretende fazer. Inclusive, existe possibilidade de combinar essas opções que o empregador tem durante esse período de pandemia. Tá? Acredito que seja isso. Espero ter passado o recado para vocês. É um tempo muito curto. Eu gostaria de me aprofundar mais em cada tema e a gente, inclusive, junto, construir um planejamento e fazer aí a avaliação, né, através da sua empresa. Enfim, me coloco até à disposição, caso vocês queiram tirar dúvidas sobre esse conhecimento que eu passei para vocês. Meus contatos estão disponíveis para vocês. Meu canal do YouTube, Facebook, Telegram, WhatsApp. Então, assim, me sigam nas redes sociais. E é isso, agradeço a paciência. E se você assistiu essa aula até aqui, muito obrigado. E até um próximo contato que nós tenhamos, tá bom? Um abraço e até a próxima.